Olá pessoal, tudo bem? O assunto da nossa aula de hoje é força magnética. A força magnética ela está presente no nosso dia a dia de uma forma que nós nem conseguimos imaginar. Ela está bastante presente em diversas aplicações tecnológicas. Basicamente, a força magnética ela é exercida por um campo magnético sobre cargas elétricas. Então, o que nós vamos ver agora são as propriedades da força magnética sobre cargas elétricas em movimento. Então, o que nós temos aqui é uma carga elétrica pontiforme positiva, que tem um módulo Q, colocada em um certo ponto do espaço P. Essa carga, muito importante, ela está se deslocando com uma certa velocidade V, representado por aquele vetor ali, e de tal forma que nessa região do espaço, onde essa carga se desloca com essa velocidade V, existe um campo magnético representado, então, por um vetor B. É importante também a gente verificar ali, que a velocidade dessa carga e o vetor campo magnético, eles formam um plano. Duas retas sempre formam um plano. Então ali vocês têm mostrado de forma bastante destacada o plano que está sendo formado, então, pelo vetor velocidade e pelo campo magnético. Sendo que os dois têm entre eles um ângulo formado igual a θ, que também está representado ali na nossa figura. A força magnética que vai aparecer sobre essa carga elétrica em movimento nessa região do espaço, ela é uma força que tem a seguinte característica. Ela forma um ângulo de 90 graus em relação ao plano formado pelo vetor velocidade e pelo vetor campo magnético. Então nós temos a direção dessa força magnética, sendo então a direção perpendicular ao plano formado pela velocidade da carga e pela direção do campo magnético. E para nós determinarmos qual será o sentido dessa força magnética, nós utilizaremos a regra da mão direita para o sentido da força magnética sobre cargas elétricas em movimento. Então, o que nós temos também aqui é como será então a representação da força, como é que a gente determina essa força para uma carga pontiforme positiva. Então, a regra da mão direita é a seguinte: com a mão direita estendida, você mantém o polegar, então, da mão direita na direção do vetor velocidade da carga pontiforme positiva, de tal forma que os outros dedos eles ficam estendidos na direção do vetor campo magnético. Então você terá a palma da sua mão apontando no sentido da força magnética que aparecerá, então, sobre essa carga. Então, o polegar no sentido da velocidade, os outros dedos no sentido do campo magnético. O sentido do empurrão dado pela palma da mão direita vai indicar qual será o sentido da força magnética sobre uma carga pontiforme positiva. Se nós tivermos uma carga pontiforme negativa colocada em movimento numa região onde existe um campo magnético, a regra da mão direita será dada exatamente da mesma forma. Só que o sentido da força será o sentido dado pelo lado, não o lado da palma da mão, mas sim o lado de trás. Então, o empurrão sendo feito pelo sentido contrário. A regra é exatamente a mesma, o polegar indicando o sentido da velocidade, os outros dedos vão no sentido do vetor campo magnético e o empurrão com a mão direita dado ao contrário, não com a palma, será o sentido da força magnética, então, sobre uma carga pontiforme negativa colocada em movimento com uma velocidade v, numa região do espaço onde existe um campo magnético representado por um vetor B. Então, agora que nós aprendemos a determinar qual é o sentido da força magnética sobre uma carga pontiforme positiva ou negativa em movimento em uma região onde existe um campo magnético, então nós vamos determinar agora o módulo da força magnética. Então, nós temos aqui na sequência que o módulo da força magnética ele é dado pelo produto do módulo da carga pontiforme, a quantidade de carga Q, vezes o módulo da velocidade com a qual ela se desloca nessa região onde existe um campo, vezes a intensidade do campo magnético, ou seja, vezes o módulo do vetor campo magnético, e isso tudo vezes o seno do ângulo formado entre o vetor velocidade e o vetor campo magnético, que naquela nossa figura inicial estava sendo representado pela letra grega θ. Então nós temos que a intensidade da força que está sendo exercida pelo campo magnético sobre uma carga elétrica em movimento, depende da quantidade de carga que esse corpo pontiforme transporta, da sua velocidade, da intensidade do vetor campo magnético naquele ponto e também do ângulo formado entre os vetores velocidade e o vetor campo magnético. Então aí nós teremos uma dependência do módulo da força com o ângulo formado entre os vetores campo magnético e velocidade. No momento, então, em que nós tivermos um ângulo θ, o ângulo formado entre a velocidade e o campo magnético, igual a 0 graus,
nós teremos que a intensidade da força magnética sobre essa carga será igual a zero, ou seja, não haverá força magnética sobre essa carga. Isso devido ao fato de que o seno de zero é igual a zero. Então, portanto, colocando o seno de zero lá na expressão da força, nós teremos que toda a expressão será multiplicada por zero, portanto, a força magnética sobre uma carga que se movimenta na direção do campo magnético é nula. Então, isso nós temos representado aqui na nossa figura, uma carga pontiforme positiva se movimentando exatamente na mesma direção do campo magnético e no mesmo sentido. Quando isso acontece, o ângulo formado entre a velocidade e o campo é igual a zero, porque esses dois vetores estão exatamente paralelos. Portanto, nessa situação, a carga lançada desse jeito não atuará uma força magnética sobre ela. No momento, então, que nós tivermos também o nosso ângulo formado entre a velocidade e o campo igual a 180, o que significa uma oposição desses vetores, os dois colocados na mesma direção, só que em sentidos contrários, nós temos também que o seno de 180 graus é igual a zero. Colocando o seno de 180 igual a zero na expressão, nós teremos que a força magnética sobre essa carga também será nula. Então, nós temos aí na figura uma representação disso, a carga pontiforme positiva sendo lançada exatamente na mesma direção do vetor campo magnético, só que em sentido oposto. Então, as duas retas, os dois vetores estão paralelos, só que em sentidos contrários. Portanto, o ângulo formado entre eles é igual a 180, portanto, o módulo da força magnética sobre essa carga também será nulo. Já na situação em que nós temos um ângulo de 90 graus formado entre a velocidade e o campo magnético, nós teremos a situação em que a força magnética sobre essa carga será máxima, porque nós sabemos que o seno de 90 graus é igual a 1, é o valor máximo para o seno. Então, se nós colocarmos seno de 90 igual a 1 na expressão para o módulo da força, nós teremos que a força será apenas igual ao módulo da carga vezes a velocidade vezes o campo, ou seja, QVB. Portanto, nós teremos para essa situação, para essa carga, para essa velocidade, para esse campo, a situação na qual a força magnética é máxima. Então, nós teremos aí a situação, essa representada na figura, em que nós temos uma carga pontiforme positiva, com uma velocidade v, sendo lançada nessa direção representada pela figura, pelo vetor, e nós temos que o vetor campo magnético, representado pelo x, significa que esse vetor ele faz um ângulo de 90 graus com o plano da figura, ou seja, perpendicular ao plano. O x representa que esse vetor particularmente está entrando no plano da figura. Então, nós temos um ângulo formado de 90 graus entre velocidade e campo magnético. Portanto, nessa situação, a força magnética sobre a carga positiva terá a sua intensidade máxima, dada pelo produto da carga vezes a velocidade vezes o módulo do campo. Então, para que atue uma força magnética sobre uma carga pontiforme lançada num campo magnético, é muito importante, então, prestar atenção na direção formada entre a velocidade e o campo. Não basta que a carga esteja em movimento nesse campo magnético. É preciso que ela esteja formando um ângulo com esse campo que seja diferente de 0 ou 180, ou seja, a carga não pode estar se movimentando na direção do campo magnético. Então, no momento que nós tivermos, então, um ângulo formado diferente de 0 ou 180, atuará uma força sobre essa carga e essa força, então, vai produzir um movimento circular uniforme para a partícula colocada em movimento num campo magnético. É importante lembrar, então, que a direção da força magnética, ela não depende da direção formada entre o vetor velocidade e o vetor campo. A existência dessa força magnética é que vai depender disso. No momento que o ângulo for diferente de 0 a 180, vai aparecer uma força magnética sobre a carga em movimento, de tal forma que sempre que essa força aparecer, ela forma um ângulo de 90 graus com relação ao plano formado entre a velocidade e o campo. Portanto, a força magnética, sempre que ela surgir, ela faz um ângulo de 90 graus com relação à velocidade da carga. Então, o que nós temos aqui na figura é a representação do que vai acontecer com o movimento dessa carga pontiforme no momento em que ela for lançada, então, num campo magnético, fazendo um ângulo diferente de 0 ou 180. No caso que nós temos aqui, o ângulo formado entre a velocidade e o campo é igual a 90 graus. Porque nós vemos ali que o campo magnético representado por aqueles x que estão colocados na figura, aquilo ali representa que o campo magnético nessa região, ele está penetrando no plano da figura, perpendicularmente a ele, portanto, formando um ângulo de 90 graus com relação ao vetor velocidade. E nós sabemos também que sempre que houver uma força
constante, fazendo um ângulo de 90 graus com relação à velocidade de uma partícula em movimento, isso vai produzir um movimento circular uniforme, ou seja, um movimento que apresenta uma variação da velocidade apenas em direção e sentido. O módulo da velocidade, o seu valor numérico, se mantém sempre o mesmo. Aquela força, então, ela vai apontar para o centro de uma trajetória circular, não realizando o trabalho sobre essa carga, fazendo com que ela realize apenas um movimento com uma trajetória circular, cujo módulo da velocidade é uma coisa que se mantém constante. Mas como posso entender isso na prática? A situação prática na qual aparece força magnética sobre cargas elétricas em movimento é em todo tipo de monitor que funciona a partir de tubo de imagens. Por exemplo, um monitor de televisão, um monitor de computadores, de osciloscópios, por exemplo. O que acontece nesses monitores é formação de imagem a partir de feixes de elétrons que estão sendo desviados devido à ação de um campo magnético. Para você formar imagem em dispositivos como esses, como a televisão que você está assistindo agora, vocês têm dispositivos que lançam elétrons dentro de regiões onde existem campos magnéticos. Esses elétrons, eles precisam ser defletidos, suas trajetórias precisam ser desviadas para que forme a imagem que você está precisando formar naquele equipamento. Então, esse desvio dessas cargas é feito a partir de campos magnéticos. Esses campos magnéticos vão realizar forças magnéticas sobre cargas elétricas em movimento, fazendo com que elas alterem as suas trajetórias, então. Isso também é bastante utilizado em espectrômetros de massa, que são dispositivos utilizados para realizar pesquisas atômicas, e aceleradores de partículas e outros equipamentos também, em que é preciso desviar a trajetória de cargas elétricas que estão em movimento. E como cargas elétricas em movimento, quando são colocadas em uma região onde existe um campo magnético, elas sofrem a ação de uma força magnética, nós teremos então força sobre condutor percorrido por corrente. Então, no momento que você pega um fio condutor, de tal forma que ele está sendo percorrido por uma corrente elétrica, e coloca esse fio condutor numa região onde existe um campo magnético, é importante lembrar que o fio condutor ele acaba produzindo o seu próprio campo magnético, né? Mas é bom aqui não fazer confusão. Nós temos um fio condutor sendo percorrido por corrente e nós estamos considerando apenas o campo magnético externo que está sendo produzido de alguma outra forma, por exemplo, por um ímã ou por um eletroímã. Então é um fio percorrido por corrente numa região onde já existe um campo magnético previamente. Então, no momento que você faz essa experiência, coloca um fio percorrido por corrente numa região onde já existe um campo magnético, você vai verificar então que esse fio condutor ele sofre a ação de uma força magnética, devido ao fato que ele está sendo percorrido por cargas elétricas em movimento e essas sofrem a ação de uma força magnética devido ao campo. Então, nós temos ali a corrente elétrica e o vetor campo magnético formando um certo plano. São duas retas também constituindo um plano, e devido à ação desse campo magnético, nós teremos então uma força magnética sobre o fio condutor, de tal forma que essa força forma aí um plano de 90 graus em relação a esse plano formado entre o campo e a corrente. Esse nosso fio condutor, ele também apresenta um comprimento L, o comprimento do fio que está imerso na região do campo magnético, e temos ali também um ângulo θ formado entre a direção do fio condutor e o vetor campo. A intensidade da corrente elétrica sendo representada pelo I e o seu sentido pela seta que nós temos ali. Então existe aí uma regra para determinar também o sentido da força magnética sobre um condutor percorrido por corrente como esse. Então essa regra é a regra da mão direita, só que agora aplicada para condutores retilíneos percorridos por uma corrente elétrica. Então a regra ela vai ser muito parecida com aquela que nós tínhamos para cargas elétricas em movimento. Se nós tivermos um condutor, como esse representado aqui na figura, de tal forma que esse condutor pode ficar suspenso, né? Ele é um condutor, por exemplo, pode ser uma barra metálica suspensa por dois fios condutores, de tal forma que essa montagem está colocada numa região onde existe um campo magnético produzido por um ímã em ferradura, que é aquele ímã que apresenta os polos norte e sul dispostos daquela maneira. Então, entre aqueles polos norte e sul, vocês vão ter um campo magnético, cujas linhas sempre partem do polo norte e entram no sul, não é? Então, se nós tivermos esse fio condutor, essa barra condutora suspensa pelos fios, percorrida por corrente naquela região, ela vai sofrer a ação de uma força magnética que vai fazer com que esse fio suba, ou seja, a força faz com que esse fio se desloque, o sentido da força sendo indicado ali na nossa figura, então. Então, a regra para nós determinarmos qual será o sentido dessa força, a partir do sentido da corrente elétrica e a partir do vetor campo magnético, é a regra da mão direita que nós temos então aí na sequência. Da mesma forma, o dedo polegar, só que agora o polegar vai apontar no sentido da corrente elétrica
que é dado pela intensidade I, o sentido dado por aquela seta. Os outros dedos vão no sentido do vetor campo magnético. E a palma da mão, o empurrão dado pela palma da mão, acaba indicando qual será o sentido da força magnética sobre esse fio condutor imerso naquela região onde existe um campo magnético. Ah, essa parte eu entendi. Agora que vem a parte difícil. Ainda bem que você achou fácil a determinação do sentido da força, porque isso é uma coisa que geralmente causa bastante confusão e necessita de uma certa prática. Tem que pegar os exercícios e treinar bastante, mantendo sempre o polegar no sentido da corrente elétrica, os dedos no sentido do campo magnético, o empurrão dando então o sentido da força sobre esse condutor. Então agora que nós sabemos como é que se determina o sentido da força elétrica sobre um condutor percorrido por corrente, precisamos então determinar o módulo da força magnética sobre o condutor. E isso nós faremos da seguinte maneira. O módulo da força magnética sobre um fio condutor percorrido por corrente é dado pelo produto da intensidade do campo magnético vezes a intensidade da corrente elétrica que está percorrendo esse condutor, representado pelo I, vezes o comprimento de condutor que está imerso no campo magnético. Então essa expressão está dizendo que quanto maior for a intensidade do campo, quanto maior for a intensidade da corrente percorrendo esse condutor, e quanto maior for a quantidade de condutor imerso no campo, maior será então a intensidade da força magnética. E ali também aquele termo seno de θ, ele acaba mostrando qual é a dependência que existe entre a direção formada entre o fio condutor e o vetor campo magnético naquele ponto do espaço. É uma coisa que a gente já está acostumado, né, a partir do estudo de cargas elétricas em movimento no campo. Nós já vimos que a intensidade da força depende da direção formada entre a velocidade e o campo magnético. Aqui vai acabar acontecendo a mesma coisa. A intensidade da força magnética vai depender do ângulo formado entre a direção do fio condutor e o campo. Então os casos que nós temos são os seguintes. O ângulo θ formado entre a direção do condutor e do campo magnético, sendo igual a 0 graus, isso vai nos resultar numa força magnética igual a 0. Da mesma forma que para cargas elétricas em movimento no campo, nós tínhamos que se a direção da velocidade do campo fosse a mesma, a intensidade da força era igual a 0, aqui vai acontecer a mesma coisa para o fio condutor percorrido por corrente, se ele estiver na mesma direção do campo magnético, ou seja, formando um ângulo de 0 graus. Isso vai gerar um seno de 0 igual a 0, zerando toda a expressão. Então isso é dado no momento em que a direção do fio condutor percorrido por corrente é exatamente a direção do campo magnético naquele local. O seno do ângulo vai dar igual a 0, portanto a força magnética exercida por esse fio condutor, então sobre ele, vai ser igual a 0. Se nós tivermos também o ângulo formado igual a 180 graus, a situação é a mesma. Tanto o fio condutor quanto o campo magnético estão numa mesma direção, estão paralelos, só que agora em sentidos contrários. A corrente elétrica circula o fio no sentido contrário ao do sentido do campo magnético. Como nós temos aí representado na nossa figura, a intensidade da corrente para a direita e o campo para a esquerda, isso vai gerar um ângulo formado entre os dois de 180 graus, os dois na mesma direção, portanto a intensidade da força também será nula. E no momento que nós tivermos o ângulo formado entre o fio condutor e o campo magnético igual a 90 graus, ou seja, os dois perpendiculares, a intensidade da força magnética será máxima. Ela será dada apenas pelo produto entre a intensidade do campo, vezes a intensidade da corrente, vezes o comprimento de condutor imerso no campo, pelo fato de que seno de 90 graus é igual a 1. Portanto, para essa situação em que nós temos esse valor do campo, esse valor da corrente e esse comprimento, a intensidade da força será máxima no momento que o ângulo formado entre o condutor e o campo magnético for igual a 90, ou seja, perpendiculares. Então isso representado na figura aí, nós temos a intensidade da corrente no plano da figura, percorrendo no caso ali para a direita, e o vetor campo magnético está perpendicular novamente ao plano do quadro, ou seja, formando 90 graus com este, de tal forma que entra no plano da figura. Então nessa situação, a intensidade da força será máxima. Uma aplicação extremamente importante da força magnética sobre condutores percorridos por corrente é o efeito motor. O efeito motor, ele é utilizado para fazer com que uma bobina gire em torno de um certo eixo, produzindo então um trabalho. Esse é o dispositivo então que nós conhecemos como motores elétricos. E o que acontece num dispositivo como esse é que nós temos uma espira, pode ser uma espira quadrada, plana, sendo percorrida por uma corrente elétrica.
Acontece que essa espira é percorrida por essa corrente numa região do espaço onde existe um campo magnético. Então, o que vai acontecer é que nós teremos um fio condutor sendo percorrido por corrente, imerso numa região onde existe um campo magnético. O que vai acontecer é que esse campo magnético vai exercer uma força magnética sobre esse fio percorrido por corrente. Nós poderemos observar ali que a partir da regra da mão direita, como a intensidade da corrente ela apresenta sentidos contrários nos dois lados da espira, nós teremos, devido ao sentido da corrente, uma força magnética atuando sobre um lado apontando para baixo e no outro lado apontando para cima. Então, no momento em que a corrente elétrica estiver circulando através dessa espira, o que vai acontecer é que o campo magnético vai exercer uma força sobre esses dois lados da espira, sobre os dois lados de fio ali, e isso vai acontecer que essa força vai colocar essa espira em movimento. Então, essa espira girando em torno desse eixo pode realizar um trabalho qualquer. Esse é o princípio de funcionamento dos motores elétricos. Eles são constituídos de espiras que giram dentro de uma região onde existe já um campo magnético. O campo magnético exerce uma força sobre esses condutores, fazendo com que eles girem, então, realizando um determinado trabalho. Uma outra situação na qual surge força magnética é força magnética sobre condutores paralelos. No momento em que você tem dois condutores paralelos, percorridos por correntes elétricas de mesmo sentido, o que se observa na prática é que esses fios condutores eles exercem atração mútua um sobre o outro. Isso se deve ao fato de que cada fio condutor percorrido por corrente elétrica acaba gerando um campo magnético no espaço ao seu redor. Lembre-se que cargas elétricas em movimento, ou seja, carga elétrica, gera um campo magnético. Portanto, se vocês tiverem dois fios paralelos sendo percorridos por correntes, o que vai acontecer é que cada um vai gerar um campo magnético na região onde se encontra o outro fio. E fios percorridos por correntes, eles sofrem a ação de uma força magnética. Então, o que acontece é que o fio condutor percorrido pela corrente I1, por exemplo, ele vai acabar produzindo um campo magnético na região onde está imerso o fio I2. Então, esse campo magnético produzido por I1 vai gerar uma força magnética sobre o fio I2 e vice-versa acontecendo para o I2. Então acontece que a partir da regra da mão direita, para a determinação do sentido da força magnética sobre esses condutores, nós acabamos encontrando que essas forças, elas dão uma atração mútua entre esses fios. Então fios paralelos sendo percorridos por correntes elétricas, eles atraem-se mutuamente. Então, no momento que nós tivermos fios condutores percorridos por correntes em sentidos opostos, o que acontece é a situação que nós temos aqui na figura. As correntes I1 e I2 nesses fios paralelos estão em sentidos contrários. Vai acontecer então que esses fios repelem-se mutuamente. Isso também se deve ao fato de que cada um dos fios vai acabar produzindo um campo magnético na região onde está o outro fio. Então são fios retilíneos percorridos por correntes elétricas em regiões onde existe campo magnético. Então, a partir da regra da mão direita, a partir dos sentidos das correntes elétricas nesses condutores, nós acabaremos achando então que o sentido dessas forças mútuas serão tais que esses fios eles se repelem. E isso é uma coisa também que na prática pode ser feita com dois fios percorridos por correntes paralelamente, correntes de grande intensidade. Esse que é o problema de fazer essa experiência. Vocês podem observar então que esses fios vão gerar uma repulsão mútua um sobre o outro. E aí nós teremos então que a intensidade dessa força de repulsão ou de atração mútua será dada então pela força por comprimento de fio, ou seja, a relação entre a intensidade da força e o comprimento do fio L. E essa força por comprimento de fio é dada pelo produto entre as duas intensidades de correntes I1 e I2, vezes a permeabilidade magnética do vácuo, isso tudo dividido por 2π vezes d, onde o d é a distância que separa os dois fios paralelos percorridos por corrente. Então nós temos que essa intensidade da força por metro de fio é uma coisa que depende das intensidades das duas correntes. Quanto maiores forem as intensidades das correntes, maior será a intensidade da força por metro. Quanto mais afastados estiverem esses fios, menor será a intensidade da força por metro. Essa expressão da força por metro de fio foi utilizada pelo físico Ampère para determinar a intensidade de corrente, a unidade fundamental de corrente elétrica do sistema internacional, que é o ampère. Então, a partir de uma experiência de atração entre fios condutores percorridos por correntes, ele teve a possibilidade de medir a intensidade dessa força de atração. Então, a partir da força por metro, ele determinou então a unidade fundamental de corrente elétrica do sistema internacional, que é conhecida atualmente como ampère.